Olha só quem voltou! Tudo bom? Se você tá aqui vendo a parte 2, você gostou da parte 1, né? E se você não sabia da parte 1, dá um pause nesse vídeo, abre outra aba e vai ver a parte 1. Lógico que você pode ver a parte 2 e a parte 1. Não vai perder nada. Exatamente. Mas eu, como sou meio chato, prefiro ver a parte 1 e depois assistir a parte 2. Pegar o contexto todo. Exatamente. Então já sabe. Se você quiser começar por aqui, também não tem problema não. Mas depois vê a parte 1. E já dá um likezinho, porque tem um monte de informação que você vai adorar. Muito shonen, muita Né? porrada, muito soco. E coisas surpreendentes, hein? Coisas aqui que eu nem imaginava de shonen, que o Francisco deu uma guiada boa aqui. Então, agradeça a ele e aproveite o vídeo. Frieren. É isso mesmo. Você sabe alguma coisa de Frieren, Mr. Francisco? Sei pouquíssimo, viu, Faquinha? Sei pouquíssimo. Já sabe mais do que eu, eu só sei que ela é uma maga, né? Isso, uma elfa. Uma elfa, é claro. Elfos, por natureza, vivem mais do que quase todas as outras raças aí de fantasia, né? Eu já nem sabia disso. Tem isso. Mas a gente já sabe também que ela vivendo mais do que os outros, os amigos delas vão morrendo no decorrer do tempo dela. Exatamente. Então o que pra ela é um piscar de olhos, pra eles é uma vida toda. Então, agora eu acho que esse mangá ele deve carregar um pouco mais de drama, né? Provável, né? Ela aprendendo a viver essa vida que todos que ela conhece vão acabar morrendo antes dela e ela vai continuar viva, aproveitando, né, as pequenas coisas e tudo mais, mas... Sim. Mas o que será que mais tem nesse mangá, assim? Além dessa coisa mais filosófica de... estou aqui, não sei até quando vou ficar, os outros se vão e eu ficarei. Esse tipo de coisa. Não deve ser só isso, né? Eu acho que é muito essa quebra, né, é um mundo com magia, um mundo com aventuras, missões e tudo, só que o foco não vai ser essa coisa simples que tem de sempre, né, que é só as aventuras, Sim. mas sim as coisas pequenas que ela acaba encontrando no caminho. Eu acho que esse que é o verdadeiro destaque. Legal, Aproveitem o caminho. Isso também me chama atenção. Ataque dos Titãs ou Shingeki no Kyojin. Exatamente. Isso aí eu sei alguma coisa porque eu cheguei a assistir alguma coisa do mangá no começo. Sim. Eu devo ter assistido uns 5, 6 episódios. Sim. Entendeu? Então eu sei que eles estão lá presos dentro das muralhas, né? Isso. As muralhas, elas também têm classes sociais, assim? As mais próximas da borda são os mais fodidos. Exatamente, periferia e tudo mais, tem esse lance, né? E quanto mais no centro, mais importante. Mais seguro e mais... Exatamente. Então eu sei que eu peguei essa metáfora, não é exatamente uma metáfora, já tá bem claro, né? Bem explícito. É muito explícito. E tem os gigantes, os titãs, né? Exato. Que eles vão lá e comem as pessoas. Mas é basicamente isso que eu sei. A relação dos personagens, aquela coisa que, quando a gente trata grossamente de um mangá, de um tema qualquer, a gente nunca se foca em alguma coisa corrente, né? Alguma coisa que role, assim, com mais frequência no mangá. Sim. Mais na sinopse mesmo. E eu tendo assistido só o comecinho do anime, sei só isso, é muito superficial. Vamos lá, então. Essa é a trama, basicamente, né? Um mundo, pelo menos no começo, né? Depois tem uma viradona, assim, do que tá rolando de verdade. Mas a premissa inicial é essa, né? É um povo que vive dentro dessas muralhas. São 3 muralhas, assim, né? Cada uma delas tem um povo vivendo ali no meio. Todos é um povo só, mas cada um deles tem uma vida bem diferente umas dos outros. E conforme vai passando, você vai descobrindo um pouco mais sobre as pessoas que existem ali. O protagonista é o Eren, né? Que é esse moleque que logo no começo da história toda dá tudo errado, né? Então a mãe dele morre, é comida por um titã durante uma invasão desses titãs. Aparecem 2 titãs diferentes de todos que eles já viram, que é um titã blindado, que ele tem toda uma armadura, uma carapaça assim em volta dele. E os outros são meio que músculo, né? Meio que sem pele e tal. Não, eles têm corpo normal, só que eles são tipo andrógenos, não tem parte de baixo. E é isso, né? Mas do nada surgem 2 que são completamente diferentes. São esse blindado e um que é um titã, o colossal, que ele é gigantaço, maior do que todos os outros, né? É tipo 10 titãs empilhados um em cima do outro, sabe? E esse é o que é só músculo que você viu. Então um dia tem esse ataque, esses 2 quebram uma parte da muralha e aí todos eles entram, né? Os outros eles entram e invadem as muralhas, matam, fazem uma sanguinolência gigante. E uma das vítimas é a mãe do protagonista, né? Sim, então, isso é logo no começo, né? É o primeiro episódio, né? A primeira coisa que acontece. E aí, esse que é o lance. Fora essa trama que tá acontecendo, você tem um mundo que tem as tropas, né? Tem três tropas diferentes, se eu não me engano, né? Cada uma delas faz uma coisa. Exatamente. Tem os que ficam dentro das muralhas, que cuidam como se fosse
Quase como se fosse uma polícia federal, polícia militar. Ah, tá. Uhum. Tem um que fica dentro das muralhas cuidando do dia a dia, tem os que são de mais alto escalão, que ficam mais no centro das muralhas, cuidando de coisas mais políticas, e tem os que saem das muralhas para poder descobrir o que tem nesse mundo além deles. Porque eles não sabem o que tem além das muralhas, né? A vida deles não mostra quem construiu, eles nasceram ali e os antepassados nunca falaram, assim, ó. Exatamente, tem toda uma lenda, toda uma mística do porquê que as muralhas foram criadas, que são pra proteger eles dos gigantes e tudo mais. Aí depois você vai descobrindo realmente o que tá acontecendo nesse mundo, que é bizarro, né? É uma doideira. Esse aqui entra na mesma seara Nossa, mesma seara, né? De novo, palavras... Entra na mesma classificação do Chainsaw, que é muita gente que acaba achando que não é shonen, porque é muito sanguinolento, é muito violento, é muito brutal, mas é só mais um shonen, sabe? Boa. Então, você vai ter aqui um trabalho mais sobre diferença de classe, você vai ter um trabalho muito forte nisso tudo, mas não deixa de ser um shonen. Boa. Garanto sua edição na Taverna do Rei. Fala aí, gente. Estão gostando do vídeo? Tá tudo legal? Estão pegando umas curiosidades que vocês não sabiam? Então, beleza. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, tá? Que ajuda bastante. Segue a gente, ativa o sininho, todas essas coisas pra ficar por dentro de tudo isso. Alguma curiosidade que vocês gostaram muito? Deixa aqui nos comentários. Se souber de alguma que a gente não falou, também deixa. Tudo isso aqui é muito legal, mangá de lutinha, shonen de porrada, é tudo muito divertido. Então, bora pro vídeo. Death Note. Eu sei que é o caderno. Você escreve o nome do caderno e a pessoa dá um piripaque nela, ela pá, encaixota na mesma hora, né? Exatamente. Vai, veste o paletó de madeira. Exatamente. Mas é meio que tudo isso que eu sei também. Eu sei que existe um detetive que vai atrás do cara que tá com o caderno, né? Exato. E acho que a trama, isso de uma maneira bem superficial, como eu tô fazendo com todos que eu tô falando aqui, também se baseia muito na perseguição desse detetive no assassino. Bem gato e rato, né? É exatamente isso. Então, é isso, né? A premissa é essa, tem um caderno que um dia cai na Terra e é o caderno da morte. Quem tem o nome escrito, ele morre. Se a pessoa não especifica pelo que ela morre de ataque cardíaco. E se ela especifica, se não for impossível de acontecer, aí ela morre daquele jeito. Então, morreu tropeçando, batendo a cabeça no box do banheiro. Vai morrer tropeçando e batendo a cabeça no box do banheiro. Caraca, até isso. Eu achava que só escrevia o nome. Não, você pode escrever o nome e o como que morre. Se você só escrever o nome, é só... Nossa! É isso. Nossa, eu seria muito cruel, cara. É muito doido. Mas é basicamente isso, e a história, né, a trama que tá acontecendo aqui dentro é o quê? Tem esse moleque, Light Yagami, né, que é o protagonista dessa história, e sim, ele é o vilão da história. Ele é quem encontra esse caderno. Um dia ele tá na escola, ele é um moleque normal, ele é super inteligente, ele é super bonitão, todo mundo gosta muito dele, e ele não demonstra ter nada de errado dentro dele ali nesse começo. Ele não demonstra um psicopata? Não. Nunca demonstram, né, Faquinha? Quase nunca demonstram. Pois é. Não, tem uns caras que olham e falam, não, esse maluco só pode ser... E acaba nem sendo, às vezes, Acaba nem sendo. Mas aí tem isso. Mas às vezes não é por falta de oportunidade. Mas é exatamente isso. Entendeu? Exatamente isso. A gente só demonstra quem a gente é quando a gente tem poder. Exato. É isso que eu ia falar agora. Porque às vezes ele nunca demonstrou porque ele nunca teve poder, ele nunca teve oportunidade de ser um filho da puta. Um grandíssimo filho da puta. Mas é isso. E ele encontra o caderno. No que ele encontra o caderno, já começa a subir na cabeça dele. Ele pensa, vou começar a matar criminosos. Boa. Ele começa a matar só os criminosos, né? Então, ele vê no jornal, tal pessoa roubou a bolsa de uma velhinha, vou matar. Tal pessoa matou, vou matar. Tal pessoa roubou pão na padaria, vou matar. Caraca, até isso? Não, tô brincando, é um exagero. Mas depois de um tempo chega nesse ponto. Mas ele vai fazendo isso e conforme ele começa, né, depois das primeiras mortes, surge o Shinigami, que é o dono do caderno. Que é aquele demônio esquisito. Exatamente, o Ryuki. Então surge o Ryuki e o Ryuki explica pra ele, né, o que é aquele caderno. Porque dentro do caderno tem as regrinhas lá, ele fala, né, no caderno tem as instruções. Então é isso que eu ia perguntar, Pio. Como é que ele descobre que escrever o nome da pessoa no caderno, a pessoa morre? Então, é engraçado porque ele pega o caderno, ele olha, ele abre, ele lê. Que besteira, né? Tem escrito Death Note na capa, né? Exato. Ele abre, ele dá uma olhada e fala, nossa, que besteira. Só que ao invés de jogar fora, né, deixar onde ele encontrou, ele fala, pega, vou levar comigo. Ele leva com ele e durante uma noite, depois que ele sai do cursinho dele, ele tá numa vendinha e ele vê que do lado de fora tem uns caras importunando uma menina. E aí no que ele vê esses caras, o cara fala o nome dele em voz alta, né, por algum motivo. Ele precisa do sobrenome também? Precisa do sobrenome. Se você escreve, por exemplo... Não quero falar nome nenhum, porque vai que alguém acha que... Jair, perfeito. Se ele escreve só Jair... Só Jair, né, quem que vai morrer?
morre quem você tá pensando. Mas Só você... que não necessariamente você vai focalizar naquela pessoa. Tá. Então você tem que ter pelo menos sobrenome. Tem que ser muito tudo. objetivo. Tem. Tá. Tem sim. Aí o cara fala o nome, aí ele pega, escreve o nome assim, só de brincadeira, que ele pensa, se acontecer, né, escreve, vai morrer sendo atropelado por um caminhão. Ele fecha assim, aí ele tá lá fazendo as compras dele, porque ele pensa, não, besteira, né? Aí do nada ele olha pro lado de fora, aconteceu. Aí ele fica abismado, ele fica, meu Deus do céu. Mas ele só pode, tipo, matar as pessoas, ele não pode fazer com que a pessoa sofra um acidente que não morra, por exemplo. Ah, não. Não, é só matar. Tem que morrer. Escreveu, Note, né? Exatamente, escreveu o nome no caderno e vai morrer. Tá, tem outra opção. Entendi. E é basicamente isso, né? E é toda a história de como esse moleque, que acaba tendo um poder muito grande nas mãos dele, acaba sendo, talvez corrompido, talvez mostrando quem ele é de verdade. Aí abre muito pra interpretação de cada um, né? Uma coisa meio que Breaking Bad também. Exatamente. O Walter White, ele era o loser dos losers. Exatamente. E aí ele começou a ganhar poder, e tanto aqui muda até de nome, entre aspas, né? Heisenberg. Exatamente. Que é também a mesma coisa aqui, que ele adota outro nome? Um outro nome que é Kira, que é um nome que o mundo dá pra ele, que ele vê num blog que estão colocando que é Kira, que não Killer, sabe quem é. Né? Ah, tá. Killer. Né, que no japonês tem essa parte que eles adaptam um pouco as palavras. E tem esse gato e rato que você tinha comentado, que é o L, que é um detetive internacional que trabalha pra Interpol. Sim. E que na primeira cena dele ele já consegue definir, não, beleza, esse cara tá no Japão. A primeira cena dele é essa. É toda uma arapuca que ele faz, não, porque ele é burro pra cacete, né, o Light. A primeira arapuca, pronto. O cara conseguiu descobrir onde é que tá uma forma de matar indetectável. É incrível. Não, mas é muito bom. Esse eu também tenho vontade de ler. É bom. Eu gosto de falar que é uma das histórias, não um mangá necessariamente, porque ele tem muito texto. Ele tem muito texto. Só que é uma das histórias mais acessíveis pra quem nunca leu um mangá, nunca viu nada tipo de anime na vida. É muito bom porque é uma trama policial que você vai acompanhar. O mangá tem um traço fenomenal, porque é dessa dupla, o Tsugi Oba e o Takeshi Obata, que eles são ótimos, que eles fizeram outro que chama Bakuman, que fala sobre como é escrever mangás. Ah, que legal. É semi-biográfico até, esse pá, né? Tem muita... É muito legal, é um traço muito bom, é uma história muito legal, ela flui muito bem. E é isso, esse aqui eu recomendo muito. Boa, esse eu também fiquei com vontade de ler. E a Shonen. JoJo's. Então, esse eu não sei nada e é o que eu menos tenho curiosidade de saber. Por que, Faquinha? Eu acho o traço estranho. Vamos lá, vai. Acho o traço muito esquisito. Desenvolva. As cabecinhas deles muito pequenininhas, com os corpão enorme. Eu acho... Sei lá, pode ser intencional. Tipo Tarsila do Amaral. Entendeu? Talvez seria Tarsila do Amaral. Mas então, tem um conceito em Tarsila, porque ela fala que os membros são enormes, porque ela tá desenhando pessoas populares, sem acesso à educação, com a mente pouco desenvolvida, mas com o corpo muito desenvolvido por carregar peso. Sabe? Ou seja, o conceito é esse. Duvido que esse seja o conceito de Jojo. Não é o conceito aqui, não. Então você não sabe... Então, o traço me pega muito. Assim, eu vejo um mangá com um traço legal, ele já começa a me seduzir por aí. Sim. E o Jojo, quando eu vejo esse traço esquisitíssimo, ele me dá um... Chega pra lá. Entendo, tá. Mas da trama em si... Da trama em si, eu sei que os personagens se chamam o Joel Jorge, modo de falar, obviamente. Tá bom. Iniciais, né? Tipo... É que Jorge com J fica estranho, né? JJ? Não, Jorge com J. Pra sobrenome... Não, Joel Jorge... Não, tá certo. Ué? Nossa, brisei. Nossa senhora. Prossegue. Sabe que é Jojo, porque é Jojo, tá. Aí, eu sei também que eles fizeram um funk do Todinho, não é? Uma coisa assim. Brincadeira, eu não sei de nada. Seria Jojo Todinho a primeira Jojo brasileira? Pode ser. Ok. Acho que a gente tem onde começar. Jojo é a história de uma família, né? Que são os Joestar. Que é essa galerinha que sempre tem o Joestar depois, né? O sobrenome Joestar. E é um trauma generacional compartilhado entre eles, que na primeira parte, porque Jojo é separado em partes. A gente tá agora na 7ª aqui no Brasil, que é o Shibor Run. É separado em partes. E cada parte tem um protagonista diferente com uma história própria, né? Legal. É legal você ler todas as partes, né? Eu peso em dizer que você pode começar por onde você quiser. Não acho que possa, sabe? Entendi. Mas cada história, cada parte tem uma história muito própria. Que se você não leu antes, você vai perder algumas coisas, mas você vai conseguir aproveitar o conjunto da obra. A primeira parte, que é Phantom Blood, que é a única que eu vou explicar,
Tem o Jonathan Joestar, que é o protagonista da primeira parte, né? Que ele tá lá nos seus 15, 16 anos, vivendo a vida dele normal, até que um dia o pai dele decide adotar um órfão, que é o Dio, que é esse mano de cabelo amarelo. Dio, inspirado no... Ronnie James Dio? Exatamente. Nossa, que louco. Tanto que Jojo tem isso, né? Jojo, ele é recheado de referências musicais, de cultura pop, de moda, porque o Araki, ele é muito fã de tudo isso. Então você vai ver os personagens fazendo as poses e tudo, as poses são todas inspiradas em poses de moda, as cores, as roupas então, eu sei mesmo. que tem uma conexão com uma coisa meio fashionista, assim, por causa dessas poses também. Exatamente. Mas não é nem as poses das coisas de hoje, são coisas antigas até. Porque Jojo é o quê? Anos 2000? Não. 90? É, nossa, mais antigo que isso? 70, 80. É mesmo? 80. Então, porque essas poses aí de revista de moda, por exemplo, são muito 80, 90. Sim, mas é isso, é exatamente isso. Não, eu imaginei que fosse 2000 porque eles pegassem referências do passado. Então ele pegava referências contemporâneas. Exatamente, da época dele. E se tornou antigo hoje. Exatamente. Então, música, você tem personagens Stiliné, né? O Speedo Wagon também. Que louco. É um monte de personagem. Os poderes também sempre vão acabar tendo alguma inspiração musical. É muito legal, né? Que legal. Aí, Dio, que é o grande vilão de toda a obra. Do começo ao final, se tem alguma coisa dando errado, é culpa do Dio. É um trauma generacional que fica da família Joestar pelas merdas que o Dio faz pra família Joestar. Nossa. Essa é a trama principal. Então ele é o irmão adotado, Exato. Que é o grandíssimo filho de uma puta. Exatamente. Um clássico. E ele causa na vida do Jonathan, e o Jonathan, um cavalheiro, né? Porque a primeira parte se passa na Inglaterra dos anos... Ah, então, e cada fase são famílias diferentes? Não, todos são os Joestar, só que são gerações. Não, famílias diferentes não, são gerações diferentes da mesma família. Exatamente. Então cada parte vai ser uma geração da família contando uma história e sempre vai estar bem adaptado para a época em que eles estão. Então quando a gente chega agora na penúltima parte que chegou aqui no Brasil, que foi a Stone Ocean, elas passam nos anos 2010. Que legal! Então é bem legal, é tudo bem adaptado, tanto que é uma mulher a protagonista, né, que é a Jolene, dentro de um presídio feminino. Que doido! É muito louco, é muito bom. Qual é a série mais longa e a mais curta, você sabe, não? A parte? É. A mais longa, se eu não me engano, aqui no Brasil vai ser a Steel Ball Run, que tá lançando agora. Tá. Que tem 20 e poucos volumes, Nossa. eu acho. Acho que 24, talvez. A mais curta é a primeira, é a Phantom Blood, que tem 6, 7 volumes, eu acho. Legal. E tem aquilo, né? Jojo, por ter tanto tempo assim, né? Já tá sendo lançado há tanto tempo, diferente de One Piece, que é bem contínuo o desenvolvimento da arte, da história, o Araki, ele passa por mudanças gigantes, tanto na arte dele, quanto na forma de contar a história dele. Ah, legal. Ele se adapta bastante. Então você tem essa arte aqui que é completamente inspirada em Hokuto no Ken, que é outro grande shonen que inspirou outros grandes shonens que vieram depois. Ele acaba se desenvolvendo pra uma coisa mais delicada até, né, perto dos anos 90, anos 2000, Entendi. que ele começa a fazer as referências de moda dele mais explícitas ainda. Você tem coisas que são inspiradas claramente nas poses da Vogue, das poses da Gucci, que é muito legal de ver. Depois você tem os poderes, no começo que é só porrada, soco brilhante, soco com raio, você tem poderes extremamente criativos que são inspirados em músicas. Então você tem um Superfly, que é uma torre de rádio, que é uma maldição, que a pessoa não pode sair da torre de rádio, porque senão ela vai virar metal, vai virar uma estátua de metal. Então você vai se desenvolvendo dessa forma. É muito legal, é muito divertido, eu gosto bastante. Essa parte que tá agora, Steel Ball Run, ele é um recomeço, né, um reboot no universo de Jojo. Então você volta lá pra trás e é uma corrida de uma ponta a outra dos Estados Unidos, onde o presidente dos Estados Unidos tá caçando uma coisa, um corpo escondido ali, que ninguém sabe o que é esse corpo. Jimmy Hoffa. Não vou falar porque é spoiler. Slamdunk. O que eu sei de Slamdunk é que é de basquete. Perfeito. Mano, você já explicou todo o negócio, velho. É isso. Mas eu acho que, sei lá, me corrija se eu estiver errado. Fala. Esses mangás de esporte ou de temas totalmente incomuns no Brasil, por exemplo, eu acho que eles são só um pano de fundo pra tratar de relações humanas. É isso ou não é? Pô, você levantou um ponto legal, porque tem os dois tipos, né? Quando a gente fala de mangá de esporte, sempre vai ter aquele peso. Será que o cara vai focar no esporte ou será que o cara vai focar nas relações? É uma dúvida que o próprio cara que tá escrevendo tem. Eu lembro que eu li num bônus do Hajime no Ippo,
que é uma carta do próprio Morikawa, né, que é o autor, falando sobre que ele tava muito na sombra do maior mangá de boxe e talvez o maior mangá de esporte já feito, que é Ashita no Joe, porque ele pensava, pô, eu tô fazendo um mangá sobre boxe, sendo que já foi lançada a maior obra sobre boxe da história. O que eu vou fazer? Um editor dele falou, ó, Ashita no Joe é sobre as pessoas, né, sobre a relação de um homem que quer melhorar. A gente vai falar disso daqui a pouco, aliás. Tá. Por que você não faz falando sobre boxe, né? Foca nisso, foca nas classificações de peso, foca nas técnicas e faz uma coisa mais direcionada pra isso. E foi aí que ele se encontrou. Então legal. Tem as duas coisas. A maioria das vezes você vai encontrar focando nos personagens, porque qual que é a graça? Você tem que ter a dramaticidade, tem que ter o desenvolvimento de personagem. Na vida real existe, né? A gente melhora como pessoa e tudo mais, mas não é explícito como tem que ser numa história escrita, né? Sim. Então você tem as duas coisas. Aqui em Slamdunk acontecem as duas coisas, porque você tem um autor muito competente no trabalho. O Takehiko Inoue, ele é muito bom, né? Vocês devem conhecer também por Vagabond, que é outro mangá excelente dele, esse que é seinen. Mas aqui em Slamdunk, um shonen mangá de basquete, onde você tem o protagonista, que é o Hanamichi Sakurai. Isso. Sakuragi. Sakuragi. Ele é um valentão, né? Ele é um valentão da escola, um imprestável, que não faz nada de bom. E ele um dia se apaixona por uma menina. Tá apaixonado, ele quer muito ficar com essa menina, só que ele é um vagabundo. A menina odeia ele porque ele é um lixo. Um vagabundo. E nisso, ele descobre que a menina gosta de jogador de basquete. Ele vai jogar basquete. Ele entra no clube de basquete da escola. Gado! Gado pra caralho. Então, é bacana. É um mangá sobre você se descobrir, sobre como que boas influências podem fazer a diferença. Sim. E sobre o esforço, né? Até porque todo shonen é sobre se esforce que as coisas melhoram. Tá. Às vezes não é assim, mas tenta, tá ligado? Pelo menos tenta. É muito legal, é muito bom. Ele tá finalizado já, se eu não me engano. Eu acho que tá também. Tá finalizado já, é muito legal, é muito divertido, é um traço maravilhoso e é um dos melhores mangás de esporte que tem. Cavaleiros do Zodíaco. O que eu conheço de Cavaleiros do Zodíaco, eu acho que é o que todo mundo conhece, né? Assim, para as pessoas da minha idade, eu não sou um jovem rapaz, mas eu passava Cavaleiros do Zodíaco na TV Manchete. Eu não gostava. Você nem sabe o que é TV Manchete. Saber, né? Eu sei, porque eu já escutei pessoas falando sobre, mas eu nunca vi a TV Manchete. Porque antes passava, contemporaneamente, aos Cavaleiros do Zodíaco, passava Jaspion, Jiraiya, Changeman, Flashman, esse tipo de coisa que era muito legal. Sim. Quando começava Cavaleiros do Zodíaco, eu odiava quando começava a tocar a musiquinha dos Cavaleiros do Zodíaco. Os guardiões do universo, onde venceram o mal. Porra, podia estar passando algo que preste, sabe? E aí então a molecada na escola batia figurinha dos Cavaleiros do Zodíaco e eu ficava pensando, olha, bando de retardado. Só que eu era criança também. Só que você gostava do Jiraiya, do Jazz, você gostava dos É Tokusatsu? Será que chama? Tokusatsu. Né? É Tokusatsu? Eles são então perfeitos. Aí, tipo, Tokusatsu. Aí cara, era muito mais legal. Pra mim, você não precisa concordar nem discordar. E se concordar e discordar, concorde e discorde com educação e nos comentários. Mas pra mim, na minha opinião, eu não gostava de Cavaleiros do Zodíaco. Então eu nunca tive o hábito, nunca acompanhei Cavaleiros do Zodíaco. Eu sei que eles têm que proteger a Saori lá. Saori? Saori, que é a herdeira de Atena, né? A reencarnação de Atena. E eles, de alguma forma, descolam umas armaduras. Exato. Que a princípio não são de ouro, né? De ouro são as dos signos. As fodonas. As dos caras lá. E eles têm que chegar lá no alto, do bagulho da Grécia lá, derrubando esses Cavaleiros de Ouro, é isso? Cara, é mais ou menos isso, né? Tem muita coisa que acontece antes dessa parte, só que essa parte que todo mundo conhece, né? Que é a saga do santuário, né? Eles subindo as escadas, passando por cada uma das casas. Mas Cavaleiros do Zodíaco, perdoem. Ele não sabe, ele não conhece, gente. Tá perdoem, tudo certo. Ele é um imbecil. É gosto também. Pô, sim, shonen, é gosto, exatamente. Pô, shonen é um negócio que tem muita gente que gosta. É muito, muito fácil de gostar, né? Eu julgo assim, porque é feito pra ser fácil de gostar. Sim. É feito pra ser uma massa que é fácil de produzir, né? Fácil de replicar todos aqueles elementos que já existem e fácil de se gostar. Cavaleiros é um clássico, né? Todo mundo conhece aqui no Brasil porque fez muito sucesso. Sim. Até é uma surpresa pra fora do Brasil fazer tanto sucesso quanto faz aqui no Brasil, porque no Japão é um clássico também, né? Não tô dizendo que não seja, mas é uma surpresa pra galera, porque diferente de Dragon Ball, diferente de Naruto, que vieram numa época onde era mais fácil das coisas explodirem assim,
ele veio numa época onde as pessoas tinham que ver na TV Manchete. E era contramão, assim, tipo, como eu tô falando, não tinha muito anime no ar. As coisas que tinham mesmo era os live actions, né? Sim. Tanto, não só esses tokusatsu, que eram os grupos, né? Mas também tinha os Metal Heroes, que também eram diferentes, né? Sim. As equipes, que tipo Changeman, Flashman, Cybercops, e esses Metal Heroes, que era o Jaspion, o Giban. É que você tá bem na transição entre essas duas épocas, né? Exatamente. Bem nessa... Porque teve isso. Porque aqui no Brasil, meu pai, por exemplo, ele era fãzão de Jaspion, fãzão de Jiraiya. Exato, era muito bom. E meu pai não conhece absolutamente nada disso aqui. Nada. Então, eu acho que eu posso dizer que eu tô no time dele, porque... Sim, eu sempre li muito, então por conta de ler muito, eu adoro o Lobo Solitário, por exemplo. Entendeu? Só que as primeiras coisas que eu vi de Lobo Solitário nem se liam no sentido oriental, entendeu? Era no sentido ocidental. Da esquerda aqui, pra direita. O contato que eu tive com essas coisas do Japão sempre foi muito menor na parte gráfica, né? Mas agora sobre a trama de Cavaleiros, né? Você tem aqui esses cavaleiros que usam os signos do Zodíaco pra poder lutar, por isso que Cavaleiros, que no original é Saint Seiya. É verdade. Que não tem nada a ver com Cavaleiros do Zodíaco. Mas basicamente isso, são cavaleiros, eles têm essas armaduras que conseguem intensificar o poder do cosmo deles, que é essa energia espiritual que eles usam pra lutar. Cada uma das armaduras, ela representa um signo não, uma constelação. Então você tem a constelação de Pégaso, de Dragão, de Fênix, Unicórnio, Urso, então todas essas... Até Urso? Até Urso. Tanto essas constelações que existem, né? Tipo, deve ter uma constelação de urso em algum lugar. Ursa Maior. E exatamente. E aí você tem essas, que são as constelações menores, e aí a saga, que é a principal saga, né? Que é que todo mundo conhece, que é a saga do Santuário, que são as casas, né? As 12 casas. Chegando lá pra... Exato, cada casa é uma luta contra uma armadura de ouro, que representa um dos signos do Zodíaco, que é o principal de todos. Então são os 12. Áries, Touros, Câncer, Capricórnio, e aí vai até chegar no Rei da Casa. Unicórnio também, né? O Unicórnio não, esse aí é outro. O Unicórnio não existe? Não. Nem os outros? Não. Eu também não acredito, mas até aí... Aqui existem todos. Isso aqui. Aqui existem todos. Mas é isso, né? Essa é a trama principal, que o que acontece? Por que eles estão lutando ali? Saori Kido, né, que é a reencarnação de Atena, ela tem um atentado contra a vida dela, né, e ela tá agora à beira da morte, né, foi acertada uma flecha no peito dela, ninguém sabe de onde é que veio essa flecha, e a única coisa que sabem é que eles têm que chegar até o topo do santuário para poder tentar salvar a vida dela. Tentar, nem garante ainda. Tentar, exatamente, porque eles vão ter que passar por lutas absurdas, né, no caminho todo ali até o final do santuário, que são só os cavaleirinhos de bronze, só os mais baixos, só os underdog que vão estar ali na luta, que eles têm 1000 vezes menos poder do que os caras, tem 1000 vezes menos preparo que os caras, tem cara lá que tá vivo há 100 anos e os moleques tem 16, umas porra dessa. Os Cavaleiros do Zodíaco, alguns só. Aqueles 4, eles são molecão? São molecão, os principais dele é molecão, 16, 17 anos. Sim, caraca. O Ikki é o mais velho, que é o E ele tem tipo 18. Por aí. Nossa, mano. Mas é isso, e todos eles são órfãos, né? Tem isso também, né? Antes da treta do santuário definido que eles todos são órfãos, reunidos por um velho rico que foram recrutados, mais ou menos, para servirem como os cavaleiros de Atena. Então eles estão lá para servir como proteção para essa menina. Entendi. E aí esse velho manda eles um para cada canto do mundo para poder catar uma armadura e poder ter essa intensificação do poder e servir como os cavaleiros de Atena. Legal. Essa é a história. É uma coisa bem maior do que eu pensava. Tem toda uma história muito mais rica do que eu pensava. Isso tudo acontece, mas além da saga do Santuário, que é a que a gente mais conhece, tem as outras sagas, que é a saga de Poseidon, que se passa mesmo debaixo do mar. Então são os Marinas, que são os cavaleiros de Poseidon, tem toda essa treta das placas tectônicas. Nem lembro se é placa tectônica, mas é umas torres que tá causando terremoto na Terra. Terremoto, placa tectônica. E aí tem a saga de Hades, que é a saga final que tem, né, que é a Hades de fato voltando pra causar e matar todo mundo. Tem, qual que é Hypnos, qual que é o deus da morte? Thanatos, né? Thanatos? Thanatos, Eros aparecem. Da raiz, né? De nascer exato, e tal. Exato. Mas tem esses também. E Cavaleiros, que é uma obra infinita, que até hoje tá sendo lançada, então o Kurumada é maluco, tá até hoje lançando coisa lá no Japão dessa história. E é muito bom. Aqui no Brasil ele foi publicado diversas vezes, teve meio tanco, teve tanco completo, teve
Edição definitiva, né? Teve edição definitiva com capa dura e tá tendo essa edição agora, que é a Final Edition, com ilustrações a mais dentro, né? Redesenhado de quadros e capas novas. Essa capa, aliás, do primeiro volume, que é a variante, ela é feita por um brasileiro. Muito legal. Ashita no Joe. O que você... Nada? Eu sei que ele luta boxe. E só. E só, basicamente, é isso. Eu sei que, assim, é um mangá muito conceituado, né? Sim, muito importante para os mangás de esporte. Não só de esporte, né? Como shonen também. Sim. Foi um movimento lá no Japão. Mas você não tá errado, né? É realmente um mangá de boxe. É o mangá de boxe. Também não é só o mangá de boxe, como é o mangá de esporte. Sim. Então, ele define muito do que é, como se trabalha isso de esporte. Ali atrás, quando a gente falou de Slandan, que você perguntou, né, é mais focado em pessoa, é mais focado no esporte. Sim. Aqui é muito mais em pessoa, sabe? É muito mais uma história sobre as pessoas que estão praticando aquele esporte ali, como ele vai mudar a vida delas, do que outra coisa. Só que também tem muito do esporte, tem muito de técnica, tem muito de referências. É muito legal de se ler, é muito divertido e é uma história absurda, sabe? Ele fala muito sobre quem a gente quer ser. Então aqui você tem o Joe, que é o protagonista, que é um moleque abandonado por tudo e todos. Sim. Ele vive a vida dele por ele mesmo, sozinho. Joe Nobody. Joe Nobody. Mas é exatamente isso. Por isso que é Joe. Zé Ninguém. É o Zé Ninguém. Ele é um nada. Então ele não tem família, ele não tem sobrenome, ele não tem nada. Ele tá abandonado na vida e a única pessoa que ele pode depender é dele mesmo. Por isso que ele cresce uma pessoa rancorosa, uma pessoa amarga, uma pessoa... Não, ele é embrincalhão, ele é idiota, ele é estúpido. Só que ele não confia em ninguém. Em nada, em ninguém. Então, você tem esse moleque e aí ele vive a vida dele trapaceando as pessoas, passando a perna, às vezes até roubando, pequenos golpes. Ele vai num patinco, sabe patinco? Aquelas máquinas. Lá no Japão é tipo o caça-níquel que tem lá no Japão. Que legal. É o patinco. E ele vai... legal em parte, né? Nada legal, nada legal. Mas lá é legalizado, né? Tem isso também. E ele é um moleque de 15, 16 anos, ele vai num desses lugares de patinco e ele acaba roubando a casa de patinco. Ele se mete numas encrencas muito fodidas logo no começo da história. E aí ele tá lá numa praça, madrugada, assim, e aí as pessoas que ele trapaceou estão indo atrás dele pra descer ele na porrada. O único problema é, além dele ser trapaceiro, esguio, escroto, ele também é forte pra cacete. Sim. Então ele desce na porrada todo mundo que vem pra cima dele, até que aparece um velho careca, de bigodinho fino, tapa-olho, bem trambiqueiro também. Ele vê o Joe lutando e ele pensa, esse moleque é bom, tem futuro nele. Sim. Esse velho, né, que eu não lembro o nome dele agora, mas ele é um personagem tão importante quanto o Joe na história, ele foi um técnico de boxe no passado. Só que, por entregar uma luta, ele acaba sendo banido do que seria a CBF do boxe. Seria... CJB. Do Japão. A CJB, ele é banido da CJB por isso e ele cai em completa desgraça, né? Ele começa a viver na rua, ele perde toda a credibilidade dele. Só que assim que ele vê o Joe, muda. Ele vê no Joe um brilho que ele não via há décadas, sabe? É tipo há muito tempo. E quando ele vê esse brilho, ele pensa, é meu momento, eu preciso treinar esse menino. Vou voltar, ele tem futuro. Vou reacender socialmente. Só que é muito mais bonito do que isso, porque ele não faz isso por ele. Ele faz ele mesmo acreditar que é por ele. Até porque, assim, ele é um cara velho, que já não... Se ele conseguir reacender socialmente, vai ser por pouquíssimo tempo. Exato. E esse moleque tem a vida inteira pela frente. Exatamente. Né? Quer dizer, será que tem? Esse é o ponto, né? Porque vivendo na tá marginalidade... jogando fora a vida dele. Vivendo, assim, nesses extremos. Exato. Pode ser que ele não tenha mais tanto tempo. Mas é isso, e Ashita no Joe é a principal... É sobre boxe, mas é sobre quem a gente quer ser. Legal. O título é Ashita no Joe. É o Joe do amanhã. Quem que ele vai ser amanhã? Qual que vai ser o próximo passo dele? Tem toda essa simbologia. Então, a todo momento, o Joe ele vai fazer alguma merda. Ele vai fazer todo volume, todo capítulo, ele faz alguma merda que você pensa, pô, que moleque desgraçado. Então, esse tipo de mangá já me chama mais atenção. Porque não tem uma coisa mística, não tem uma coisa, um demônio do lado fazendo não sei o quê. Não tem, sabe? Ele é muito mais real. Sim. Acho que a riqueza do roteiro tá mais em trabalhar os personagens, né? Porque é o que ele tem, né? É um mangá, pô, o que você vai fazer? O que você vai fazer um mangá de boxe? O que você vai fazer um mangá de esporte? Exatamente. Você tem que preparar a psique daqueles personagens, você tem que trabalhar características dele que não são sobrenaturais, que é o mais fácil, né? Exato. Você trabalhar quem eles são de fato. Então, personagens problemáticos sempre são mais legais de se ver eu adoro anti-heróis, cara.
Tipo, personagem que erra. Exato. Aquele personagem que você tá lendo, você fala, porra, faz isso não, mano, você é burro, E aí, cara. quando ele faz a coisa certa, você fica todo, meu Deus do céu, É isso que eu quero. Então, lá no Japão mesmo, foi um movimento quando lançou isso aqui, porque, que nem a gente falou, ele é um alicerce pra mangá shonen, não só mangá shonen, como também mangá de esporte no geral, porque ele foi um movimento. A juventude japonesa, quando leu isso aqui, teve uma grande mudança. O primeiro volume de Ashita no Joe tem um texto, um pós-fácil, né? Depois que você termina de ler o primeiro volume, que fala muito sobre como que foi esse efeito lá no japonês daquela época. Tanto que muitas referências que se tem hoje em mangás que não são nem de esporte, vêm daqui. Você já deve ter visto aquelas cenas que são dois personagens que dão é um cruzado. É um soco que pega na cara do outro, e aí ficam os dois assim parados um tempo. Vem daqui, é o cross counter, né? Que é um movimento de boxe que existe mesmo, mas que aqui ele foi popularizado que nem, por exemplo, o slide, ou aquele slide, tá ligado? Aquela derrapada do... Ah, sim, da moto, exato, do Kaneda. Do Kaneda. Então, é isso, sabe? Ashita no Joe, ele é incrível, é muito bom, é divertido de se ler e é um clássico. Então, outro que vai entrar pra minha lista de quero ler. Dragon Ball, por último, mas definitivamente não menos importante. O que sabemos desse aqui? Esse aqui você tem que saber algo a mais. O que eu sei é que o Goku tem rabo. Tá. Ele é baseado no personagem japonês, tipo, classicão lá, né? Não sei se é alguma mitologia, se é alguma lenda, se é uma religião, se é... Não tem nada de místico, assim, é só um conto. Isso tem? É usado foi usado por generais japoneses, asiáticos no geral, não se restringe só ao Japão. Que é o Rei Macaco, né? O Rei Macaco, Son Wukong. Então, é um conto, porque ele é gigante, né? Conto a gente pensa que é pequeno. É uma história gigante sobre esse Rei Macaco que cruzou a Ásia toda e... Se ele era trapaceiro, ele era um escroto, ele encontra um monge, e esse monge, conforme eles vão passando, ele vai melhorando como Deus. E aí ele começa a ser uma pessoa melhor. Então é toda uma história, não cabe aqui, né? Mas é de onde Toriyama tirou boa parte da primeira parte de Dragon Ball. Sim. Então toda a história do Goku é muito inspirada na Jornada ao Oeste, que é essa história aqui do Rei Macaco. Inclusive o Milo Manara fez uma versão também, desenhou e tal. Sim. Saiu no Brasil também, acho que pelo Pocky Nankin. Mas voltando aqui ao Dragon Ball, por que o Goku existe? Ele tem uma missão, ele é predestinado? Porque dentro da história dele tem personagens esquisitos ou é todo mundo humano? Não, é porque tem pessoas animal, tem tartaruga que fala, sim. Tem porco que se transforma em bicho, em outras coisas. Mas isso é normal dentro desse mundo, eles não têm nenhuma explicação. O personagem aparece um porco falante e ele é um porco que fala. Exatamente. Tipo Disney. Exato. Que é um rato, um pato, um cavalo, um cachorro e tipo ninguém estranha nem nada. Tem pessoas animal, tem literalmente pessoas, pensa que é você. E tem animais? Tem animais. Tipo o Pateta e o Pluto. Tem dinossauro. Tem tigre dente de sabre. Que louco. Tem tudo. É isso. Não tem que pensar muito, sabe? O Pateta é um cachorro? O Pateta é um cachorro. E por que ele namora uma vaca? Será que ele é um boi? Mas ele não tem chifre. Não tem chifre. Mas ele tem um cachorro. Não, mas o cachorro é do Mickey. O Pluto é do Mickey? É do Mickey. Olha. Faquinha, que é isso, cara? Não, eu também nunca fui fãzão de Disney. Pluto é do Mickey, pô. Eu não sabia. Caraca. Meu mundo caiu. Meu Deus do céu. Dragon Ball? Dragon Ball. Então é isso que você sabe. É só isso que eu sei. Dragon Ball é o shonen que definiu o que é o shonen moderno, né? Tipo... Eu sei que é muito famoso. É muito famoso, é muito influente, porque foi por tempos foi o mais vendido. É a saga mais reconhecida, né? Fora do Japão. Hoje em dia a gente tem o Boom do One Piece, teve o Boom do Naruto. E é sempre bom lembrar que é um mangá de comédia, né? Porque o Toriyama, ele é o mestre em fazer comédia. Antes de Dragon Ball, ele tem uma série de one-shots que todos eles são de comédia. E ele tem outra série que foi série serializada, é complicado, né? Ele tem uma outra série que é o Dr. Slump. Você já ouviu falar? Sim, já. Dr. Slump, que é 100% comédia, 100% besterol, 100% nonsense. E é estupidamente engraçado, cara. É muito engraçado. Então, pra você vir pra cá, já saiba. Dragon Ball, além de ser shonen, além de ser porrada, além de ser emoção, também é comédia.
sabe? É muita comédia, muita besteirada, é muita coisa idiota acontecendo. Inclusive no Dragon Ball Super, que é a série que vem depois que não é nem escrita pelo Toriyama. Aliás, não é dele? Não é dele. Tipo, ele tava lá, antes de falecer, ele tava lá como um consultor pra obra, né? Ele tava junto com o Toyotaro pra poder ajudar a definir design de novo personagem, detalhes da história. Sim. Mas a história é do Toyotaro. Só que ele segue com esse mesmo o mesmo pegada, tipo, ainda tem os trechos engraçados e tal. É que a impressão que eu tenho, quem vê de fora, é que o Dragon Ball Super ele é mais luta do que engraçado. Cara, isso é porque Dragon Ball em si, né? Porque todo mundo conhece Dragon Ball Z, e aí tem o Super, né? Mas o Z é a mesma coisa do Naruto, que eu expliquei lá atrás. É uma nomenclatura que veio só pro anime. O mangá, ele segue como Dragon Ball do primeiro até o último volume. Entendi. Tanto que tem gente que fala, não, vou começar do Z que é mais legal. Mas que tem o Dragon Ball Super... Tem o Super. Mangá. E isso, sim, que também é Toyotaro. Tá. É do Toyotaro, é do outro cara. Então, Dragon Ball é isso. Tem muita gente que pula o Dragon Ball clássico do Goku criança pensando, não, vai ser bobo. Pro Z, vai ser bobo. E você perde literalmente metade da história. Você perde metade do que é o Goku, acho que metade deve ser do essencial. Que são os personagens. Exatamente. Me corrija se eu estiver errado. Deve ser essencial ler Dragon Ball normal, Dragon Ball comum, pra antes pegar o Super, né? Exato. Não tem uma continuidade aí, sabe? Tem um motivo do porquê que as coisas acontecem, porquê que os personagens são como são. E é a história do Goku, que um dia foi encontrado num vale por um velhinho, que é o Vô-Gohan, né? O Son Gohan. Ele é encontrado por ele e, né, ele era uma criança problemática, chorosa, agressiva, e que além disso tudo também tinha um rabo de macaco. Então, quando o velho Gohan encontrou esse bebê, ele adotou, né? Porque ele é um velhinho que morava nas montanhas, não tinha família, não tinha nada, mas era um velhinho bom. Ele pega essa criança, leva pra casa dele, cuida dele, e um dia, quando eles estão caminhando assim pela montanha, ele deixa a criança cair, e ela cai de cabeça numa pedra. E aí, no que ela cai de cabeça na pedra, ela vira uma criança comum, legal, de boa. Eita! E tá tudo bem agora. Já sabe, né? Se o seu filho é mimadinho, choroso, não sei o que lá, brincadeira, não faça isso, não. Carinho. Conversa. Educação. Exatamente. Antes de pensar em matar, pense em dar educação. E essa é a premissa do Goku. Daí pra frente é toda uma história sobre o Goku treinando artes marciais pra se tornar um grande guerreiro, porque ele gosta de lutar. Ele não tem um objetivo, vou lutar pra salvar o mundo, vou lutar Ele gosta de lutar. A brincadeira aqui é essa, é um mangá de comédia, de artes marciais, e que tem toda a mística das esferas do dragão, que dão nome pra história, que é o quê? São 7 esferas que, quando reunidas, invocam o Shenlong, que é o grande dragão que realiza um desejo. Então, a premissa é essa, tem lutas, tem comédia, e sempre que eles precisam, eles vão atrás das esferas do dragão. Normalmente pra reviver alguém que morreu. Durante a busca. Então, os desejos que eles iam fazer, não fazem mais, porque morreu alguém, precisa reviver a pessoa. Mas é isso, sabe? E, tipo, é muito legal, é um mangá que passa por diversas fases, então essa primeira fase que é muito mais comédia do que qualquer coisa, a segunda fase que no anime é o Z, que é muito mais luta, porrada do que qualquer coisa, e vem o Super depois, que é uma coisa externa, mas que também tem o seu valor, sabe? É muito legal. E isso aqui foi o que definiu o que é o shonen, né? Definiu como fazer um bom shonen, né? A gente pode falar que ele é um dos shonens, talvez o shonen mais importante de todos os tempos? Um dos. Ele foi que fez virar a chavinha. Moderno é o mais influente, porque se você tem um fluxo de narrativa, ele veio muito daqui. E aí, meu amor, você gostou do programa de hoje? Foi um programa, eu julguei ser bem completo. Né? Então, se você gostou, já deixa o seu like aí. Se você não é assinante do canal, assina o canal que você vai começar... E badala o sininho, né? Se você badalar o sininho, você vai começar a receber com mais frequência todos os vídeos que a gente lançar por aqui, né, Francesco? Exatamente, todos eles, vídeos, qual que é o nome do... Shorts. Shorts, tudo. Então é isso, deixa o seu like, aperta no botão do hype e até o próximo programa, meu amorzinho. Frio, filha da... eu nem vi quanto tempo tem de